Ótimo. Então, eu vou gravar nosso encontro de hoje, e aí depois quem quiser rever vai estar lá disponível, depois quem quiser enviar para outras pessoas também vai estar. Essa é uma aula gratuita, aberta, então sintam-se à vontade depois de encaminhar para quem vocês quiserem, tá bom? Massa, dale, dale. Mônica tá por aí? Sim, não. Boa noite, Bianca, seja bem-vinda. Vou pedir pro pessoal que está sem a câmera, se for possível, ligar a câmera, porque é melhor, né? Dar aquele axé, pelo menos a gente vê a carinha de cada um e tal. Mesmo se você estiver fazendo outras coisas, tá tudo bem também. Se for assim, totalmente impossível se estiver, sei lá, no banho, pode não ter desligado, mas se for possível, é massa estar com a câmerazinha ligada. Ótimo. Então, bora. Amanda escreveu boa noite, isso aqui, não posso ligar a câmera agora, mas tá bom. Sem problemas, Amanda. Dali. Então, para quem tá vendo essa aula gravada, que não faz parte do nosso grupo mensal, né, dos nossos encontros semanais, diários, vou falar um pouquinho do contexto, do porquê que eu estou fazendo esse encontro, né, com esse tema de transição de carreira. Já faz um tempinho, né, que eu perguntei lá no nosso grupo mensal, quem gostaria de um encontro voltado para esse tema. E algumas pessoas falaram, sim, por favor, fale mais sobre isso, tal, né? Porque querendo ou não, eu faço parte de um coletivo, né, encabeçado por eu, Edu e Laísa. E nós três temos essa vida autônoma, né, já faz alguns anos. Então eu sinto que, pô, essa é a nossa realidade, a gente vive isso, né, não tem um plano B, assim, um trabalho, sei lá, corporativo que a gente faz nas horas vagas, é essa nossa vida mesmo. Eu sinto que muitas pessoas gostariam, né, de uma maior clareza, muitas pessoas se veem nesse momento de transição, então sinto que esse é um assunto bem importante e de muito valor para muitas pessoas que se veem talvez em um contexto de, pô, queria mudar algumas coisas no meu dia a dia, mas não sei exatamente como, ou não sei como dar o primeiro passo, ou até gostaria de alguma referência maior de como fazer isso, né? Então, decidi criar esse encontro de hoje com esse tema para poder dar um direcionamento. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha própria trajetória, para quem não conhece, que eu sinto que é uma oportunidade de vocês saberem a minha história, pelo menos, né, o que eu venho trilhando, aprendendo com essas decisões e esses passos. E também quero dizer que essa história que eu vou contar, né, que eu venho passando nos últimos anos, essa é a minha história, não necessariamente a de vocês precisa ser igual, pelo contrário, cada um de vocês tem total autonomia, liberdade de trilhar o seu caminho, né, diante do seu contexto. Então, eu quero falar o meu ponto de vista, as minhas referências, como uma inspiração para vocês. E a gente também vai ter um momento para tirar dúvidas, para vocês também trazerem suas indagações, os seus contextos, os seus caminhos, histórias. E na medida do possível, eu vou trazendo um direcionamento. Eu percebo que por mais que cada pessoa tenha a sua história, a sua trajetória, o seu caminho, existem pontos específicos que muitas vezes permeiam todos esses caminhos, né? Dúvidas, medos, que quando a gente vai escutar diferentes histórias, muitos medos são muito similares. Então, por isso que é tão massa e tão importante escutar histórias de pessoas que estão passando por isso, porque é possível você registrar e adquirir ensinamentos e aprendizados que são, na verdade, coletivos, né? Por mais que sejam histórias individuais, são aprendizados coletivos. Então, é isso. Se vocês tiverem dúvidas ao longo da minha fala, podem levantar a mão. Aqui no Zoom tem um botãozinho de levantar a mão. Se não achar esse botãozinho, pode levantar a mão assim também, que tá tudo certo.
E eu vou respondendo essas perguntas. Se eu sentir que a pergunta ela vai exigir um tempo muito grande para responder, eu sinalizo e aí eu respondo um pouco mais para frente, só para não perder a linha de raciocínio. Beleza? Alguma dúvida logo de cara que alguém gostaria de perguntar antes de iniciarmos assim? Ou tá tranquilo? Mas, então ótimo. Contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Acredito que vários de vocês não conheçam assim os pormenores assim da minha trajetória, né? Então eu vou trazer ela um pouco para vocês. Já que o nosso assunto hoje é sobre transição de carreira e como fazer para você realmente caminhar em direção a possíveis sonhos que você tenha, eu sinto que é importante. Gente, meu signo solar é peixes, né? E desde criança, desde criança mesmo, que eu escuto isso. Falo, nossa, piscianos são muito sonhadores, estão sempre avoados e tal, tal, tal. E de fato, eu percebo claramente o quanto ao longo da minha vida inteira tenho essa característica do sonhador. E por um período grande assim da minha vida, realmente essa característica ela ficava no âmbito de sonho, ficava lá aquele sonho, aquela coisa meio utópica, né? Mas tiveram algumas viradas de chave em que eu percebi que realmente eu comecei a colocar energia para materializar os sonhos e ele deixou de ficar só naquela esfera lúdica de sonho distante e passou realmente a ser concretizado pouco a pouco, passo a passo. Então essa é a perspectiva que eu também quero dar para vocês, que algumas pessoas têm até algumas resistências a falar sobre os nossos sonhos, os nossos desejos e vontades mais profundos, achando que isso é um papo muito tópico, muito viajado, muito, né? Mas eu enfatizo que esse é o pontapé inicial. Se você deseja ter um estilo de vida, um tipo de vida que faz sentido para você, é importante que antes disso tudo você tenha a visão, você tenha um sonho para onde você quer ir, né? Tem uma frase muito conhecida que é para se você não quer ir para nenhuma direção, qualquer vento te leva, né? Então é importante você saber o seu norte, não de uma perspectiva de controle, mas como uma direção. E aqui eu vou falar bastante sobre a diferença de colocar a sua intenção em algo e você querer controlar algo. Existe uma diferença bem grande entre cada uma dessas duas abordagens, tá? Então aqui a gente não quer estabelecer uma meta rígida que te que te fecha para as possibilidades que podem surgir, para as portas que podem abrir que você neste momento nem consegue enxergar. Quando a gente coloca uma intenção, a gente sabe o norte, mas ao mesmo tempo a gente se coloca aberto para o que pode surgir. Porque no nosso momento presente, a gente pode no máximo visualizar onde a gente quer ir. Mas eu gosto bastante dessa metáfora, que é quando você vai fazer uma trilha em uma montanha, você bate o olho assim na montanha e você consegue enxergar até um ponto. E aí quando você chega até aquele ponto, você percebe que existem novas paisagens. E só depois que você chega nesse ponto que você pode visualizar novas ambições. Então, às vezes, no ponto em que você está, talvez você não consiga enxergar todo o cenário. É preciso que você caminhe nessa direção para você passar esse primeiro morro. E aí, depois do primeiro morro, você vai ver novas paisagens. E aí, você consegue novamente falar: eu quero ir para lá. E aí, tem mais um morro que você sobe, enxerga novas paisagens e por aí vai. Então, quando você se coloca nessa pressão de querer traçar tudo assim, passo a passo, talvez você caia num lugar de fechar a essas novas paisagens, novas possibilidades que podem surgir para literalmente te alavancar. Mas por estar fechado, você deixa de responder a elas. Então é importante você traçar uma intenção, um objetivo,
mas também se colocar aberto. Bom, um pouquinho da minha trajetória e, e aqui eu também quero trazer para vocês o meu contexto, que é o contexto de uma pessoa que nasceu na pele de um homem branco. Eu venho de uma família que no momento em que eu nasci, minha família estava com condições financeiras muito, muito boas. Então eu reconheço tudo isso e eu percebo o quanto cada um desses privilégios mesmo que eu tive ao longo da vida me auxiliaram e que pessoas em situações diferentes talvez tenham desafios diferentes. Então eu trago a minha fala reconhecendo tudo isso, mas também acolhendo que se alguém está vindo de um contexto totalmente diferente do meu, que com certeza dentro da minha fala, dentro da minha história e dentro do que hoje eu tenho acesso, eu garanto que eu posso de alguma forma ser um apoio para você trilhar esse seu caminho, independente do seu contexto. E realmente hoje eu consigo ancorar isso, eu consigo reconhecer isso de uma forma muito clara. Então, trazendo assim essa, essa perspectiva para vocês também estarem cientes. Beleza? Bom, como eu falei, pisciano, né? Gente, no primeiro momento em que eu entendi na minha vida que em algum momento eu ia ter que trabalhar, eu ainda era assim, mero adolescente sem saber o que fazer no colégio. No primeiro momento que eu entendi que em algum momento eu ia ter que trabalhar, a minha primeira ideia foi, então eu quero trabalhar com turismo, porque eu quero poder viajar o mundo. Foi assim, o primeiro raciocínio lógico que me veio. Tô falando isso pra vocês, porque vocês vão ver ao longo da minha história que essa intuição tão clara e tão intuitiva, ela está desde lá de trás, pulsando dentro de mim. E num primeiro momento era algo bem lúdico, assim, que eu nem sabia direito o que eu queria, não sabia mesmo. Mas algo em mim falava, pô, eu gostaria de viajar, gostaria de conhecer lugares incríveis e de alguma forma poder trabalhar com isso. Então lá atrás, quando eu estava ainda no colégio, alguém me perguntava, o que você quer fazer de faculdade, de estudo, de trabalho? Eu falava, eu quero trabalhar com turismo. E aí, um pouquinho mais pra frente, né, se passaram alguns anos, e eu fui entendendo que, na verdade, eu falava turismo só porque eu queria viajar, mas eu não fazia a menor ideia do que realmente era a área de turismo. Então, fui lapidando isso até chegar no curso que eu realmente fiz como graduação, que foi um curso de engenharia ambiental. O curso de engenharia ambiental, eu me lembro muito bem, ele surgiu depois que eu assisti o documentário. Não sei quem de vocês assistiu o documentário lá de trás, que chama Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore. Alguém de vocês assistiu esse documentário? Lá de trás, eu nem lembro a data, deve ser 2007, por aí. 2006, mais ou menos. É um documentário que me marcou bastante, porque ele traz toda a problematização de aquecimento global, todos os impactos, né, que a sociedade está causando no mundo. E ele é um documentário bastante alarmista. Eu assisti esse documentário no cinema e eu lembro disso. Eu fui no cinema assistir eles, inclusive estava com meus pais. Acabou o filme, na hora que fica passando lá os letreiros finais e tal, passava várias instituições em que a gente podia ajudar, se cadastrar, se inscrever, várias, Greenpeace, WWF, tal, tal. Acabou o filme, sério, eu fui no computador e me inscrevi em todas. Tipo, é isso que eu quero fazer, como eu faço pra ajudar e tal, tal, tal. E foi nesse contexto que eu entendi que o melhor que eu poderia fazer naquele momento era o curso de engenharia ambiental. Quando eu fui atrás e descobri que existia esse curso, eu falei, pô, esse é o curso que as pessoas precisam fazer para mudar essa realidade cagada que a gente está vivendo. E eu entendi, assim, nesse curso de engenharia ambiental, como uma gigantesca oportunidade para eu trazer uma nova realidade pro mundo, né? Cabeça de pisciano pensando alto. Tipo, eu quero fazer engenharia ambiental para mudar esse Paranauê todo, toda essa
esse modelo econômico, esse modelo capitalista, né? Existe esse âmbito meu que é tipo, pelo amor de Deus, a gente precisa achar soluções. Então, engenharia ambiental acho que é a área que eu preciso estudar. E massa, e aí fui fazer engenharia ambiental. Ahn, Ao longo do meu curso, e eu realmente gostei muito dessa opção de curso, eu fui me especializando principalmente na área de resíduos, porque para mim resíduos ela traz uma problematização muito complexa que me atraía muito. Então é um assunto, a temática dos resíduos é um assunto que mexe com questões ambientais, questões sociais, questões econômicas, questões políticas, questões de características de consumo, que é uma problemática tão grande e assim, ao mesmo tempo que a gente está pensando em soluções sobre isso, todo dia, pelo menos 1 quilo de resíduos todas as pessoas do mundo inteiro estão gerando. Então, assim, é literalmente querer mudar o carro com o carro andando a 1.000 por hora. E eu me apaixonava, sou bastante apaixonado por essa temática. E aí eu fui me aprofundando nisso, me especializando nisso, estudando mais sobre esse assunto. Até que eu vislumbrei, né, um tipo de empresa que pudesse trazer soluções, que pudesse trazer inovações dentro dessa área. E foi muito impressionante, assim, porque eu mentalizei um tipo de abordagem, um tipo de empresa que pudesse trazer soluções. E para mim estava muito claro como essa empresa deveria funcionar, como ela poderia abordar as empresas, né, as grandes multinacionais e tal, para falar sobre esse assunto e propor soluções reais. E eu acabei achando uma empresa que fazia exatamente isso que eu gostaria que fosse feito. E quando eu encontrei essa empresa, eu conversei com o dono, foi muito incrível. E aí eu fui trabalhar nessa empresa. Trabalhei lá por 2 anos e meio. Uma empresa na época ela chamava Wise Waste. Depois ela mudou de nome para Boomera. E foi uma oportunidade muito grande de eu poder trabalhar em contato com grandes empresas, grandes, enfim, corporações, da Nike, P&G, Unilever, Gerdau e por aí vai. E chegou um momento, já estava formado, mas chegou um momento em que eu ficava realmente muito revoltado de ver a gente propor soluções incríveis para essas empresas, diante dos problemas que elas nos passavam. Soluções incríveis, tipo, tá aqui, ó, pá, olha esse projeto real, tô te dando a solução de cabo a rabo disso. E ver as empresas escutarem isso, pegarem um percentualzinho do projeto que a gente propôs e divulgar ele como se fosse a coisa mais incrível do mundo. E eu sabia o que o projeto poderia ser e eu sabia o que o projeto estava sendo. E como as pessoas divulgavam isso, sendo, nossa, olha como a gente é o salvador do universo. E isso me incomodava muito, essa discordância entre o resultado que poderia ter e o resultado que realmente tinha. E eu percebia nessas empresas, o que para mim era muito desafiador, que a qualquer corte de financeiro, a área ambiental era a primeira a ser cortada. E aquilo foi me incomodando muito, incomodando muito, incomodando muito, até que chegou um ponto que eu virei e falei, ok, não é mais nesse lugar que eu quero trabalhar. Porque eu percebi que não são as empresas que eu queria influenciar, mas sim as pessoas. E no final das contas são as pessoas que estão doentes, são as pessoas que estão toda cagada, que não conseguem acessar informações para criar uma realidade nova. E foi exatamente nesse contexto em que eu me programei para fazer outras coisas. Saí da empresa, porque eu queria fazer um mestrado, e aí eu fui voltando para a área de viagens, de turismo, e aí esse mestrado que eu fui fazer, ele era voltado para gerenciamento de turismo sustentável. Porque eu entendi que se as empresas estavam todas cagadas, por conta das pessoas, era muito chave eu poder construir, co-criar situações onde essas pessoas pudessem se desenvolver mais e terem um contato mais íntimo com a natureza e, consequentemente, com elas mesmas. E eu comecei a perceber o potencial que uma viagem tem para isso, né? Quando a gente vai viajar, as pessoas estão abertas para escutar sobre novas informações. Que talvez se eu falasse ali algo no dia a dia delas, talvez ela não quisesse escutar, porque ela está ali
funções do dia a dia, mas quando as pessoas vão viajar, ela está aberta. Então é nesse momento muito oportuno que você pode falar um monte de coisa e essa pessoa capta. E eu percebi o potencial de transformação que as viagens tinham. E aí nesse momento eu, junto com um amigo meu de infância, a gente abriu uma agência de viagens terapêuticas para fomentar isso. Viagens com cunho terapêutico para conectar as pessoas com a natureza e com elas mesmas. E foi a minha primeira empreitada, né? Esse amigo meu ele acabou saindo antes mesmo da gente fazer a nossa primeira viagem por conta de questões financeiras e eu fui tocando a, a agência sozinho. Cheguei a organizar algumas viagens, realizar algumas viagens que foram muito incríveis, que eu vi quantas pessoas tiveram em algum nível, algum grau, algum tipo de impacto com essas viagens. Só que o que aconteceu foi, teve uma eu fui mentalizando um tipo de jornada de desenvolvimento pessoal junto com essa temática das viagens. Então, eu comecei a desenhar mesmo um, um processo de desenvolvimento pessoal que incluía nesse processo várias viagens que estavam conectadas umas com as outras, onde essas pessoas poderiam ter um caminho de desenvolvimento pessoal junto com viagens incríveis. E eu desenhei isso, tal, eu estava muito empolgado, fiquei literalmente 6 meses imerso assim, desenhando essa proposta. E aí quando eu fui lançar a primeira viagem dessa jornada, ela não deu quórum. Divulguei e acabou que não tinha pessoas suficientes para viabilizar essa primeira viagem e ela não aconteceu. Nesse momento que ela não aconteceu, eu dei 10 passos para trás, porque eu vi o quanto de energia eu estava colocando naquilo e por alguma razão não aconteceu. E eu comecei a repensar toda a proposta. E eu percebi que para mim estava muito desafiador eu colocar tanta energia e naquele momento não ver um retorno financeiro e um retorno de pessoas mesmo. E eu fui tirando várias conclusões disso. E uma dessas conclusões é que antes de eu propor uma viagem dessas, um processo de desenvolvimento desses, as pessoas precisavam me conhecer melhor. Porque é muito desafiador você chegar para alguém e falar, tá aqui ó, um processo de desenvolvimento de 2 anos num valor alto, se a pessoa nem te conhece. Assim, o número de pessoas que vão topar isso é pequeno mesmo. E beleza, eu comecei a partir desse momento eu comecei a propor trabalhos mais reduzidos, ao invés de ser realmente uma viagem de uma semana, eu comecei a fazer trabalhos de um dia, de uma tarde. E nesse mesmo momento da minha vida eu comecei a atender como terapeuta. E os meus atendimentos começaram a super a vingar. Nesse mesmo contexto eu comecei a dar aula de yoga também. E aí os atendimentos e as aulas de yoga começaram a tomar um grande tempo assim do meu dia. E esse por 2 anos praticamente começou a ser meu maior trabalho de aulas e atendimentos individuais. Até que chegou um momento que, para quem deseja talvez um dia ser professor ou professora de yoga, chegou um momento em que eu sinto que muitos professores acabam caindo, que é, eu estava dando várias aulas durante o dia, então no meu dia a dia eu dava por volta de umas 6 aulas, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, todo dia. E era um dia a dia bastante corrido. Então eu saía da casa de uma pessoa, aí depois eu ia para um estúdio, depois saía do estúdio e ia para casa de outra pessoa, saía aula, 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 aula. E aí eu me vi num contexto em que eu tava praticamente o executivo do yoga, assim, sabe? Super na correria, assim, não conseguindo fazer a minha própria prática, não conseguindo dedicar tempo para os meus próprios estudos. E foi quando eu decidi de novo parar tudo e reformular meu trabalho. E nesse momento, eu já estava com a intenção de começar a criar alguma coisa online, porque eu via no online uma oportunidade de escalar essa proposta
e de ficar menos nessa correria. E aí, em meio a essa intenção, pá, estourou a pandemia, e aí foi o universo inteiro falando, você não queria? Agora vai. Uf, e tipo, tá, se joga. Eu falei, bom, beleza. E aí lancei minha primeira proposta online, que era um programa chamado Programa Eu Sou o Suficiente, que era um conjunto de 7 encontros, onde a gente via vários estágios para que a pessoa pudesse acessar a sua potência verdadeira e não mais se ver em um contexto, em um cenário de insuficiência. E aqui eu quero trazer bem claro que quando eu lancei isso, eu lancei porque um dos meus maiores processos pessoais era eu nunca me sentir suficiente com o que eu estava fazendo. Estudava que nem um louco, continuo estudando, mas estudava absurdamente, fazia 1 milhão de cursos, fazia tudo, e por alguma razão não me sentia suficiente. Isso reverberava nas minhas relações amorosas, isso reverberava em vários outros contextos, isso reverberava no meu trabalho e tal. E eu entendi, e eu comecei a perceber o quanto isso era algo crítico, que muitas pessoas não se sentem suficientes, muitas pessoas não sabem reconhecer o seu valor e acabam batendo cabeça em todas as áreas da sua vida por conta desse padrão ali que está ali atrás de insuficiência. E aí eu lancei esse primeiro programa. Acho que ninguém daqui estava na primeira turma. Acho que ninguém daqui estava na primeira turma. Fiz a primeira turma, foi ótimo, super rolou. Fiquei bem feliz com ela. E um pouquinho antes dela terminar, acho que já foi no quinto encontro, mais ou menos, o pessoal já começou a falar, tipo, André, por favor, não para, né? Faz alguma coisa para dar continuidade. E eu falei, ah, ótimo, já era algo que eu queria, então dá-lhe. E aí eu criei uma turma, um grupo de práticas, para num primeiro momento eu só dava aulas de yoga. Então eu criei um grupo onde eu dava aula de yoga terça, quarta e quinta só. E era um grupo de continuidade desse trabalho que havia sido feito. E começou a rolar. Pequeno, mas começou a rolar. Deu mais alguns meses, eu falei, bom, vou lançar outra turma do programa Eu Sou o Suficiente. Lancei a segunda turma. Acho que o Jair estava nessa turma, né, Jair? Na segunda, né? Lancei a segunda turma. Lê, você estava nessa segunda turma? Não, eu já entrei no grupo de práticas No online, grupo em de práticas. setembro. Ah, ok. É isso, massa. Lancei a segunda turma e também super rolou, foi lindo o processo, foi super massa. E aí, quando acabou essa segunda turma, dei uma lapidada bem grande e considerável no grupo que eu tinha feito contínuo. E além das aulas de yoga, eu comecei a incluir outras coisas. Então, incluí encontro de CNV, incluí um momento específico para as pessoas terem uma prática de circulação energética, incluí práticas de expressão corporal, etc. Incluí várias outras coisas. E aí, antes o que era um grupo de 3 encontros por semana, passou a ser um grupo de 10 encontros por semana. E eu encabeçava tudo. E por 1 ano e pouco, por 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio mais ou menos, eu passei a dar essas aulas. E de segunda a sexta-feira eu dava aula das 6 às 8 da manhã. E pra mim foi um momento muito especial, assim, porque foi um momento de eu ancorar essa energia mesmo, sabe? De falar, eu vou acordar cedo todo santo dia pra fazer isso. E passei 1 ano e meio ancorando, né, esse grupo, dando aula de manhã das 6 às 8 e eu também tinha alguma aula de aprofundamento à noite. Então exigia bastante de mim, mas eu estava aberto, então dali. E eu fui vendo, né, as coisas acontecerem, então total, o negócio foi acontecendo pouco a pouco. E só que chegou um momento em que eu me percebi totalmente exausto. E aqui é um ponto bem importante para vocês levarem em consideração em um trabalho autônomo, que é essa lei de troca entre o que você oferece e o que as pessoas te retribuem. E isso eu não estou falando só de uma perspectiva financeira, eu estou falando de uma perspectiva energética mesmo. É muito chave vocês entenderem
Estão me ouvindo ou travou? Agora travou. Não estou ouvindo ninguém, nem nada. Eu tô ouvindo Jair. Agora tá me ouvindo? Voltou, acho, né? Voltou, André. Voltou. Massa. Estão me ouvindo bem? Sim? Tá. E, bom, tava falando sobre a troca. E esse ponto é muito importante vocês levarem em consideração, essa troca energética. Porque chegou um momento do grupo em que eu realmente me encontrei exausto. Que eu tava ali, ó, pá, todo dia planejando aula e dando aula, planejando e dando aula, divulgando e tal. E eu percebi que o grupo não tava indo muito pra frente do jeito que eu queria que fosse. E foi muito interessante, porque isso acabou casando com a minha vinda aqui para Garopaba, né? Eu já estava planejando sair de São Paulo, porque meu trabalho já tinha ficado totalmente online, e eu falei, ok, não preciso mais ficar em São Paulo. Isso é algo que eu sempre intencionei, de sair de São Paulo para trabalhar em outros lugares, para trabalhar de uma forma mais livre, geograficamente falando. Finalmente eu me vi nesse contexto, e aí saí de São Paulo, decidi vir para Garopaba, sem nem conhecer Garopaba, nem conhecer ninguém aqui, mas eu sentia que o universo falava, vai pra lá, especificamente. E aí eu vim pra cá, e quando eu cheguei aqui, eu dei mais 1 ou 2 semanas de aula, e aí eu falei pro grupo, falei, ó, grupo, eu sinto que estou num momento de mudança super grande, não só uma mudança de casa, de estado, de dia a dia, mas eu preciso reformular a nossa proposta. E foi o momento que eu virei pra eles e falei, eu preciso de 1 mês pra reformular isso. E foi muito massa, assim, o meu processo de largar o controle. Porque dentro de mim tinha várias vozes falando: como você vai fazer isso, André? É seu único trabalho, você vai mandar essa real pra galera, tipo, ó, gente, vou ficar 1 mês aqui pensando o que eu vou fazer e logo menos eu volto. E foi exatamente o que eu fiz. E eu senti que eu falava pro grupo diariamente sobre essa qualidade de você ser verdadeiro com você mesmo, de você colocar os seus limites, de você se posicionar na vida e tal. E eu me vi em um contexto em que era exatamente isso que eu queria fazer, que eu tinha medo de fazer, mas eu falei, eu preciso ancorar isso se é exatamente isso que eu estou falando para as pessoas. E aí fui lá e falei pra galera, falei, ó, gente, vou encerrar esse grupo para criar um grupo novo que eu ainda não sei como vai ser. Realmente eu ainda não sabia. Mas eu precisava de um tempo para criar aquilo. Porque não dava para criar algo junto ao grupo, porque o grupo me exigia muito. E foi muito lindo, assim, porque só para vocês terem essa perspectiva, né? Eu deixei em aberto pra galera. Falei, gente, ó, se vocês quiserem, vocês não precisam me pagar esse mês que não vai ter aulas. Vocês, claro, vão ter acesso a todas as aulas gravadas que a gente já tinha feito, já tinha, acho que mais de 200 aulas gravadas. Falei, ó, vocês vão ter acesso a tudo isso, vai estar tudo lá, tá disponível. Mas as aulas ao vivo não vão acontecer por pelo menos 1 mês, porque eu preciso desse tempo. Se vocês quiserem me pagar esse mês, eu vou agradecer, porque sim, faz diferença, é meu trabalho. Mas se vocês não quiserem, eu vou deixar aberto para vocês. Gente, todo mundo me pagou. E foi muito lindo, assim. Eu não vou generalizar todo mundo, porque eu acho que 2 pessoas vieram pra mim e falaram, putz, André, tá difícil pra mim e tal. 2 pessoas me trouxeram essa fala, o restante tudo pagou. Eu fiquei tipo, cara, olha como que é impressionante, assim, quando a gente solta esse controle, mas coloca o nosso posicionamento sincero, sabe? E foi nesse meio tempo que eu conheci o Edu. Deu mais, sei lá, 2 semanas assim, eu conheci o Edu. E o Edu estava num contexto bastante similar, onde ele tinha um grupo dele que também estava meio travado. A Laísa, ela estava querendo criar um grupo dela, individual. E aí foi muito rápido essa movimentação. Tipo, eu comecei com o Edu, e assim, coisa de um dia, a gente, cara, vamos fazer isso, tá. Em 2 dias a gente já desenhou nossas ideias, eu virei e falei, putz, tem mais uma amiga minha que tá num contexto parecido, pum. Gente, sério, assim, coisa de 4 dias a gente já tinha uma proposta pronta. Muito rápido. E eu quero enfatizar essas sincronicidades, assim, sabe? Quando você se permite realmente se colocar nesse flow de, ó, eu confio que a coisa vai rolar e eu estou preparado para acontecer.
são duas coisas em paralelo. É a sua intenção, o seu estado de abertura, mas também o seu preparo. Para que quando as portas se abrirem, você falar, eu estou pronto para abrir mesmo. Estou pronto para entrar. Então são essas coisas juntas, assim. De você constantemente se lapidando, se aperfeiçoando, para quando as portas começarem a abrir, você pode entrar nas portas. Porque senão as portas vão abrir e você vai falar, ai, não estou pronto, não estou confiante ainda. Peraí, deixa eu só ligar a luz aqui atrás que vai ficar melhor. Então é muito chave esse direcionamento de você saber qual área ou qual é o interesse que realmente é o seu chamado. Porque esse interesse, ele é nato, ele vai surgindo. E quanto mais energia você coloca nele, você vai se melhorando, você vai se aprofundando, você vai tendo mais clareza, mais conhecimento. E as portas que vão se abrindo, você está pronto para entrar. Senão as portas se abrem e você fica naquele lugar de não consigo entrar. Não posso entrar. Não me sinto preparado. Então, por exemplo, teve um momento que eu comecei a vislumbrar um trabalho online, eu precisava entender se eu ancorava um trabalho online. E eu fui realmente me preparando para isso. Até chegar a um ponto que eu falei com muita clareza para mim mesmo. Pode aparecer uma pessoa, pode aparecer 1000 pessoas na minha frente no Zoom, eu dou conta de dar uma aula. Então é importante você saber o que você quer. E como você pode se preparar para essas portas que vão se abrir. Sabe? E aí, massa, as coisas foram acontecendo. Meu trabalho com o Edu, Laísa, começou a triangular maravilhosamente. A gente lançou uma nova proposta de um coletivo de professores. E muita coisa começou a acontecer. E hoje em dia, assim, de alguns meses pra cá, eu consegui ter muita clareza de quais os meus objetivos na minha vida, né? Tipo, eu já tinha essa clareza, mas agora eu consigo enxergar realmente o passo a passo disso. E eu consigo dizer, assim, pra vocês, os meus objetivos, metas e desejos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, assim. Eu consigo te falar exatamente onde eu quero estar daqui 5 anos, com o que eu quero fazer e o que eu preciso fazer pra chegar lá. Isso pra mim tá muito claro. E eu percebo que tudo isso que eu visualizo hoje em dia, isso já vem lá de trás, de chamados literalmente que eu tinha quando eu era criança, assim. Né? Que foram ao longo da minha vida me trazendo essas mensagens e eu fui me permitindo escutar. Tipo, pode crer, eu quero isso mesmo, eu desejo isso mesmo. E quando eu era menor, eu falava sobre esses sonhos de um dia viver numa comunidade, em meio à natureza, todo mundo trabalhando com o que ama, né? Cantando junto, dançando junto, tal. Gente, eu escutei muitas vezes as pessoas falando, tipo, André, você viaja, cara, você é muito pisciano. Nossa, isso é muito tópico. Nossa, né, cuidado, porque a chance de você quebrar a cara é grande. Eu escutei isso muitas vezes, só que assim, tem um lugar dentro de mim que a cada vez que eu escutava isso, eu firmava mais comigo mesmo, tipo, é exatamente por isso que eu quero fazer isso acontecer, porque é uma realidade tão diferente que as pessoas precisam conhecer para entenderem que é possível. Em algum lugar dentro de mim eu sempre entendi que era possível. E é nesse lugar de sonho mesmo que eu fui ancorando isso e materializando e entendendo pouco a pouco o que eu precisava fazer. E hoje em dia eu consigo ver esses caminhos acontecendo, né, do meu trabalho online, potencializando o meu trabalho presencial e vice-versa, e podendo desenhar essas jornadas que eu já idealizava lá atrás, quando eu tinha agência de viagens. Jornadas de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, com toda esse apoio acontecendo, né? Tanto esses encontros diários, né? De a gente está se encontrando aqui todo dia para lapidar, para praticar, para estudar juntos. E em alguns momentos a gente vai se encontrar para ter um salto mesmo.
para a gente poder presencialmente alavancar tudo que a gente já vem trabalhando, sabe? E fazer disso realmente algo de curto, médio e longo prazo para todo mundo, não é só para mim, é para todo mundo. Para que um dia a gente possa começar a criar células de uma nova realidade. Células que vão se aglomerando e formando uma realidade uma nova realidade em cada ponto assim do globo, entende? Só que são células que estão conectadas numa rede que se apoia e cresce juntos. E isso, para mim, é realmente um caminho de transformação planetária, onde os sonhos das pessoas começam a ser contemplados e impulsionados. E tem uma frase que eu escutei em algum momento dessa trajetória, que me dizia que é necessário aproximadamente 10% só das pessoas com uma grande convicção para que todos os envolvidos mudem. E essa frase ficou na minha cabeça, assim. E de fato, você precisa só de um grupo, não muito grande, de pessoas com uma convicção muito grande e com uma força de ação muito forte, para que todas as pessoas envolvidas entendem e acreditem que aquilo é possível e a mudança acontece. Então, né, desde o tempo que eu estudava engenharia ambiental, eu fui entendendo que, na minha concepção, pelo menos, as mudanças que eu desejo no mundo, elas vão acontecer em um sentido inverso do que vem acontecendo até hoje, que é um sentido descentralizador. A gente foi aprendendo a centralizar as coisas. Então a gente foi aprendendo a centralizar o poder, a gente foi aprendendo a centralizar a fonte de energia, fonte de água, a gente foi aprendendo a centralizar fonte de alimento em supermercados gigantes, em redes alimentares de logística gigantes. E eu entendo que agora a gente está tendo a oportunidade de descentralizar isso e voltar a descentralizar o poder para as pessoas poderem criar o que elas desejam. Então, é nesse aspecto que eu digo que a mudança está em empoderar cada uma das pessoas para criarem pequenas células. E essas pequenas células vão formar, em algum momento, um grande organismo numa realidade totalmente nova. E eu consigo ver isso acontecendo, tipo, tá escancarado na minha frente, eu vejo os passos, assim, tá muito claro. E esse é um pouquinho do meu contexto, né, da minha trajetória até aqui. Quero saber se vocês têm algum tipo de pergunta para minha trajetória, e aí eu posso em seguida abrir um pouquinho para vocês contarem os seus históricos, contextos e as suas vontades também, para a gente, enfim, trocar mais um pouco de ideia sobre tudo isso. Alguma pergunta até agora? Algo que vocês queiram saber mais? Eu tenho. Dé, como que, por exemplo, quando você mudou drasticamente, né, de profissão, por exemplo, que eu tô no caminho, assim, o que eu fico pensando é, tipo, onde encontrar o público, sabe, para essa nova profissão? Tipo, como conectar com pessoas que, sei lá, você faz marketing, você vai para massoterapia. Você, né, assim, onde que você encontra, assim, essas pessoas que, de alguma maneira, vão se identificar com o seu novo trabalho? Ótimo. Aqui, para responder sua pergunta, a gente inevitavelmente acaba caindo num pouquinho de estratégia de redes sociais, né? Como vocês bem sabem, meu trabalho atualmente está, por enquanto, 100% online. Aos poucos eu quero voltar no presencial, mas ele está 100% online. E eu, na verdade, foi no momento em que eu criei minha agência de viagens. Eu criei, né, tinha uma marca, eu criei um perfil para a marca. E até então meu perfil pessoal era assim, tinha 800 pessoas. E eu comecei a fazer as postagens, os conteúdos no meu perfil da agência. E comecei a impulsionar e a trabalhar com isso e tal. E eu percebi que as minhas postagens no meu perfil pessoal davam muito mais retorno, muito mais mesmo, do que o perfil da página. E aí isso durou por alguns meses, assim. E foi o momento em que o meu perfil saiu, assim, foi coisa de 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, meu perfil saiu de 800 pessoas para 20 mil.
Foi bem rápido, assim. E o perfil da agência, ele começou zerado, aí bateu 10 mil mais ou menos no mesmo tempo. E foi muito interessante, porque eu falei, caramba, né? O meu perfil pessoal foi praticamente o dobro da velocidade que o perfil da empresa. E pra mim aquilo fez bastante sentido quando eu entendi que as pessoas queriam conhecer as pessoas por trás dos projetos, e não tanto a marca, né? E por que eu tô falando isso? Porque a pergunta que a Ju fez, né? Como a gente sabe o que as pessoas querem e tal, eu responderia essa pergunta num pensamento contrário, que é o que você sente que mais pode oferecer. Atualmente a gente tem uma oportunidade muito grande, que é a gente pode se conectar com qualquer pessoa do mundo via redes sociais. Qualquer pessoa do mundo mesmo. Então, se você parar para pensar desse jeito, o que você quiser oferecer vai ter alguém querendo. E talvez, se a pessoa não quer, é porque ela ainda não tem ciência do que do quão valioso é o que você quer oferecer. Então aqui existe uma dinâmica que é você também ensinar as pessoas sobre a problemática que você quer abordar. E é aqui que uma esfera começa a refletir na outra. É muito, muito nítido o quanto a sua esfera pessoal, o quanto você se relacionando com você mesmo, com você mesma, reverbera nas outras esferas de relacionamento, profissionais, por aí vai. Se você, em algum nível, algum grau, se sentir insuficiente, por exemplo, que é o ponto que eu falei lá quando eu criei o grupo Eu Sou Suficiente, se você tiver essa crença de que você ainda se vê insuficiente, de você com você mesmo, provavelmente você vai procurar os outros para tentar preencher esse vazio que você identifica em você. Então você procura os outros, talvez essa palavra seja um pouco forte, mas em algum nível, algum grau, é exatamente essa energia. Você procura os outros para sugar a energia dos outros. Então você procura os outros para obter dinheiro, você procura os outros falando, vem até mim porque eu preciso de você. E essa ainda não é a energia de você servir os outros. São abordagens praticamente opostas. Uma delas, você vai até os outros para que os outros preencham um vazio que você sente em você. E pode ter certeza, isso vai estar nas entrelinhas de várias ações que você vai ter. Ou você está o tempo inteiro focado em como você pode, da melhor forma possível, servir aos outros com o seu melhor. Então, quando você vira essa chavinha para servir, você entende que mesmo que uma pessoa não faça a menor ideia do que você faz, mas você guarda em você um benefício para o outro. Algo valioso que, se o outro souber, você tem certeza que ele vai ser impactado positivamente com isso. Seja o que for. De onde vem essa clareza? Porque você sabe o quanto isso te nutre, o quanto essa qualidade sua te nutre. É algo empírico que você mesmo está sentindo e está vivendo. E aí que entra o lugar do sonho. Porque se você tem um sonho, sem problemas, Lê, vai ficar gravado também, depois você pode assistir. Se você tem um sonho, esse sonho é uma mensagem que chegou para você em algum momento. Porque literalmente você tem um software, você tem uma organização interna que te indica esse sonho. Que fala, pô, isso é uma vontade. Essa vontade apareceu porque você tem uma programação de um conjunto de qualidades que fala, isso aqui dá para você fazer. Ou isso aqui é um desejo. Isso aqui é algo massa que eu gostaria de fazer. Por que isso está aparecendo para você e não para a pessoa do seu lado? Porque você possui um conjunto de qualidades, um conjunto de programações, um conjunto de experiências, que para você aquilo faz sentido.
E quando você começa a escutar isso e tornar isso em ações, você começa a perceber que escutar o seu sonho te traz benefícios, te nutre a alma, te nutre em vários sentidos. E você vai colocando energia e a energia vai voltando. Você coloca energia nisso, a energia vai voltando. E ela vai te nutrindo, nutrindo, nutrindo. Até que chega o ponto que você fala, pô, eu percebo claramente o quanto colocar energia nisso me nutre. Se você conseguir perceber isso com clareza, essa é a virada de chave para você servir qualquer pessoa que aparece na sua frente. Porque você pode contar a sua história. E quando as pessoas escutarem a sua história e souberem o quanto isso que você está fazendo te transformou a vida, te potencializou, te fez ser você por inteira, as pessoas vão falar, eu quero isso também. E elas vão passar, e elas estarão dispostas a comprar e colocar energia, e quando eu falo energia também é dinheiro nisso. Então, respondendo a pergunta da Ju, como eu faço para saber o que as pessoas querem, se o que as pessoas querem é o que eu estou oferecendo? Você ensina elas. Como você ensina elas? Através da sua história. Antes de você ter a testemunha, o depoimento de uma pessoa, você precisa ter o seu depoimento consigo mesmo. Esse é o primeiro depoimento que você precisa ter. De, sei lá, o meu sonho é mexer com plantas. Exemplo, X. Então me conta, como que a sua história te levou a fazer isso e como que isso foi tão transformador na sua vida? As pessoas se conectam com histórias reais. E esse é um mecanismo que está implícito no nosso consciente coletivo. Histórias reais. Se você deu vazão a esse sonho e ele começou a te transformar, pode ter certeza, alguém vai se interessar por isso. Porque as pessoas estão interessadas em histórias que são vivas, que fazem sentido, que transformam pessoas. E você pode ter certeza que as outras pessoas vão falar, eu também quero um pouco disso daí que você está me falando. E é nessa hora que muito mais do que a fala, as ações reverberam. Tem um processo meu pessoal, assim, que pra mim é muito lindo. Que eu tive um momento em que eu saí da faculdade, eu voltei a morar com meus pais, e aí eu já acessava um monte de coisa, mas eu ainda não fazia tudo que eu entendia que eu queria fazer. E eu ficava martelando, assim, nas conversas com meus pais, tipo, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês estão fazendo errado. Madalena, sai daí. Sai daí. Minha cachorra tá na minha cama, gente. E ficava martelando, e isso dava espaço para vários conflitos com os meus pais, vários. Por quê? Porque eu estava falando algo que eu ainda não estava fazendo. Esses conflitos começaram realmente a acabar quando eu passei a fazer e não precisar mais falar. E aí só precisavam olhar para mim. E aquilo que antes eu falava muito, já estava sendo feito. E aí ao invés de ficar em uma obrigação para com os outros mudarem, fica um convite. Tipo, eu estou fazendo isso, eu estou vendo a transformação em mim. Se você também quiser, tá aqui o convite. É muito mais leve. Fica a critério de cada um. Então, respondendo novamente a pergunta da Ju, como eu faço para entender se o que as pessoas querem é o que eu ofereço? Tenha clareza da transformação do que você oferece em você mesmo, em você mesma. Quando você tiver essa clareza, você é o seu primeiro testemunho, você é o primeiro depoimento. E esse primeiro depoimento é a virada de chave para novas pessoas se conectarem com a sua história. E aí vai ter uma hora que uma pessoa vai se conectar com essa história. E essa pessoa também vai ter a oportunidade de trilhar um caminho de transformação com base na sua influência.
E aí pronto, você tem mais um testemunho além do seu, mais um depoimento. E pouco a pouco você vai criando depoimentos. Chega uma hora que você tem 10. Aí você fala, pô, além de mim tem mais 10 pessoas que estão validando que o que eu tô falando gera uma transformação. E essa é a grande virada de chave. Se acontece com uma pessoa, no caso você, então pode acontecer com 10. Se acontece com 10, pode acontecer com 100. Se acontece com 100, pode acontecer com 1000. Se acontece com 1000, pode acontecer com infinitas pessoas. Então, em resumo, faça esse serviço ser uma transformação na sua vida. Quando você perceber esse testemunho claro, você tem uma história para contar. E no final das contas, o que você precisa é uma história para contar. Que as pessoas querem ouvir. E elas se conectam com histórias, principalmente as histórias reais. É por isso que as grandes histórias, os grandes conhecimentos são contados por histórias. Isso acontece no hinduísmo, acontece na história do Brasil, acontece em todos os tipos de religiões. Você precisa de uma história, e no caso, a sua. E aí, o nosso querido Instagram faz o seu papel de rastrear as pessoas que têm o melhor perfil para ouvir essa história. E você chega até essas pessoas. Tem um cara que eu gosto bastante, que é o Ícaro de Carvalho. Ele trabalha bastante com marketing digital, copywriting e tal. E ele fala um negócio que é bem interessante, que ele diz: se eu fosse falar uma qualidade para os meus filhos aprenderem, e somente essa qualidade, a qualidade seria saber contar histórias. Porque se você sabe contar história, pronto, as pessoas querem ouvir histórias. E nesse caso, o que eu estou enfatizando é você colocar energia para você ser esse personagem, esse protagonista. E a partir disso, você vai ter uma gigantesca e maravilhosa história para contar. E as pessoas vão ouvir. Faz sentido, Ju? Sim, acho que tá bom. Ou você tá muito impactada ou travou. Não, acho que tá bom. Mais alguma pergunta, gente? Sobre o que eu falei até agora? Tá. Então vamos lá. Quem gostaria de compartilhar um pouquinho aqui? Quem de vocês tem um sonho claro? Tami levantou a mão. Mais alguém? Jair levantou a mão. Tá. Então vamos com Tami e Jair. Tami, me conta o seu sonho. Posso passar a vez pro Jair rapidinho? Eu já venho? Claro, claro, Só vou finalizar aqui, mas eu tô ouvindo. claro. Jair, irmão, qual o seu sonho? Salve, galera. Na verdade, tenho vários, mas, Ótimo. bom, basicamente o que eu sonho agora, nesse sentido profissional, é que o que eu faço, e eu penso em várias coisas que eu posso fazer, gera impacto mesmo, tanto nas pessoas, na vida das pessoas, quanto no planeta, sabe? É o que eu venho sentindo, assim, muito forte, que eu quero que eu quero colocar minha energia, quero criar coisas que fortaleçam os ideais, fortaleçam o que eu acredito, assim, para o mundo e para as pessoas, sabe? Então, de alguma forma, quero que impacte nas pessoas, nas atitudes, na consciência, em como as pessoas vivem, sabe? Então, eu hoje faço animação 3D, né? Tenho feito vídeos e
sonho em que esse conteúdo que eu crio chegue às pessoas e gere mudança, sabe? Gere reflexão, gere novas atitudes. Uhum. De uma forma geral, assim, é isso, sabe? E eu sonho muito em ter uma vida bem nômade. Então, me imagino, eu tenho um sonho de andar de bicicleta, de viajar de bicicleta, sabe? Então, eu me imagino com uma mochila, né, amarrada na bicicleta, minha câmera, um computador e saindo por aí, pelo Brasil afora, contando histórias, mostrando tanto coisas que eu acredito que eu vejo que precisam ser transformadas. Igual agora eu fui acampar e fui para uma praia, cara, que é incrível, num lugar deserto, maravilhoso, cheio de lixo, sabe? E tinha eu fiz um vídeo, né? Eu ainda não editei, mas gravei algumas coisas. Cara, tinha lixo do Japão, da China, sei lá de onde que era, tipo, com os escritos em chinês. Então, meu sonho é, tipo, ir para esses lugares e fazer conteúdo, criar conteúdo que conte essa história, tipo, de um lugar maravilhoso, de uma vida que você pode viver incrível, mas também mostrar isso, sabe? Mostrar, por exemplo, lixo ou outras situações, assim, que acontecem. E eu gostaria de que mudassem, sabe? Eu acredito que podem ser transformadas. Ótimo. Diante do que você está me trazendo, o que eu entendo é esse grande desejo de fazer da arte um, de fazer da arte o seu principal direcionamento de vida, né? Como impacto no mundo. Né? E aí você mencionou as animações 3D, a edição de vídeos e por aí vai. O que me vem assim, no primeiro momento, é que você tem me vem dois caminhos aqui. Um deles é o caminho de você trabalhar com isso e, e talvez perguntar para as pessoas que desejam que você trabalhe para elas, fazendo projetos de 3D, animação 3D, vídeos, etc. Isso é um caminho. E aí você pode talvez escolher as melhores pessoas que você se identifica para que isso aconteça. Um outro caminho também é você ensinar as pessoas a terem uma habilidade que você já tem nesse momento. Que é um caminho um pouco diferente desse anterior que eu falei. Só pegando o gancho da minha última fala, eu queria saber de você qual o benefício, qual o impacto, qual a transformação que você percebe na sua vida por escutar esse chamado da arte. Como que a arte te impactou? Ou como que essas formas de arte que você manifesta hoje em dia te impactam? Bom, o que me vem, assim, é justamente o que você trouxe sobre sonhar, sabe? E eu sinto que, de alguma forma, eu relaciono a arte e isso que eu almejo, né, e que eu crio com um sonho mesmo. Então, acho que o impacto, para mim, seria isso, de poder visualizar e poder sonhar mesmo com algo que hoje talvez ainda não exista. Ah, ok. Então, talvez É você trazer para o lugar da imagem algo que ainda talvez esteja só num pensamento. É num lugar meio Disney, né?
É tipo, é criar um universo que antes não existia. Sim. Sim. E brincar Ótimo. muito com o sonho mesmo. Eu acho que Uhum, esse é o ponto pra mim, sabe? uhum, uhum. Massa, muito bom. E como você percebe, é, você tem, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já chegou a fazer algum tipo de vídeo, imagem ou arte de uma forma geral que retrata esse seu sonho? De forma, assim, com um projeto pessoal que eu criei, ainda não. Tá. Não, porque eu entendi na sua fala que um grande impacto que você percebe de manifestar a arte é de você poder visualizar o que antes era um sonho de uma forma real. É isso, né? Uhum. Mas, e aí, por isso que veio essa pergunta que eu fiz. Porque se você percebe que esse é o impacto, como que você percebeu esse impacto, na verdade? Sim. É, talvez eu ainda não tenha percebido o impacto, né? Só sonhe com ele. Porque, Talvez, de talvez. fato, é, Ou talvez você tenha percebido um outro impacto que esteja aí, mas você talvez não esteja identificando ele. Vou te refazer a pergunta. Quando você olha para a arte que você manifesta hoje em dia, qual o impacto transformador que essa arte tem na sua vida? transformador para mim mesmo, Aham. disso. Eu acho que depende, assim, né, do que, do que eu fiz, assim, depende. Por exemplo, os projetos que eu faço comerciais, Uhum. no geral, assim, eu não sinto nenhum impacto. Uhum. Até por isso, o meu sonho é de criar meus próprios projetos e meu próprio Uhum. conteúdo, que nutra esse sonho de contribuir com causas que fazem sentido, que eu acredito. São Ótimo. raros os projetos. Então vamos um pouquinho mais para trás. Quando você começou, quando que você começou a manifestar essa arte? Eu comecei, quando eu era criança, eu queria ser arquiteto. E aí eu adorava desenhar, né? Ficar desenhando casas e plantas. E aí fui trabalhar com um tio meu que é arquiteto e eu percebi que eu não queria ser arquiteto coisa nenhuma. Eu gostava mesmo era de desenhar e de ficar visualizando, assim, de ficar imaginando mundos fictícios. Aham, Então, eu aham. fui criando, sei lá, desenhando umas coisas, umas casas mirabolantes e tal. Mas aí eu comecei, né, nesse processo eu comecei a estudar desenho mais técnico e depois fui descobrindo que existia a possibilidade de fazer desenhos mais artísticos com as mesmas ferramentas. Então comecei a ir para esse lado e comecei a trabalhar em produtora de televisão, fazendo comerciais e tudo mais para esse sentido. Uhum. Só que realmente isso não me nutria. Até assim, eu tenho um projeto que eu comecei e nunca terminei, que é um Uhum. curta-metragem, e acho que talvez ele expresse um pouco mais, assim, um sonho meu. E ele também, acho que me nutre nesse mesmo lugar, apesar de não ter concluído ele, né, ainda, pelo menos, ele me nutre no mesmo lugar dos vídeos que eu fiz, assim, eu fiz alguns vídeos já, mostrei um para vocês, né, mas eu fiz vídeos, por exemplo, do meu sobrinho brincando, Uhum. da minha mãe costurando. Eu tenho muita vontade Uhum. de fazer um vídeo da minha mãe cozinhando e fazer uma série das minhas tias cozinhando, sabe? Fazendo as Uhum. comidas clássicas de família.
Então, é uma história que eu tenho vontade de contar. E... Ai, me perdi na pergunta. Ótimo. Porque o que tá me vindo, assim, quando você começou a falar, voltando pro Jair criança, né? O Jair, ele queria ser arquiteto, mas aí depois ele entendeu que ele gostava de desenhar simplesmente porque ele trazia do lúdico pro papel, e começou a visualizar coisas que talvez não estavam exatamente manifestadas, e ele começou a visualizar isso e tal. E aí disso começaram a vir ideias sobre projetos, e que nem você falou, os projetos da sua mãe, tias, etc. E aqui eu estou esmiuçando, né, nessas perguntas, justamente para te cutucar mesmo, para ver qual que é o ponto central do impacto da sua arte na sua vida. Porque é esse o ponto que eu estava me referindo quando as pessoas querem escutar uma história e você é o seu primeiro testemunho dessa história. Mas para ser o seu primeiro testemunho, o seu primeiro depoimento, você precisa ter clareza de qual o impacto disso na sua vida. Né? Porque aí as pessoas vão se identificar e falar, nossa, pode crer. Vou dar um exemplo aqui né, eu falei aqui do Walt Disney, porque quando você estava me falando, me remeteu bastante a ele, assim, né? E, tipo, a gente pode refletir sobre isso, tipo, pô, qual será que foi o impacto na vida do Walt Disney de ele ter literalmente materializado um mundo que um dia ele sonhou? E aí você vê nessa pessoa uma pessoa que tem uma puta de uma história pra contar e muitas pessoas vão escutar. Vão fazer filme sobre essa pessoa. Porque a pessoa percebeu um grande impacto de algo que ela fez na vida dela que vale a pena ser contado. E aí quando você acessa isso, você tem vários caminhos. Um deles pode ser contar essa história e ponto final. E talvez alguém vai querer comprar essa história para fazer disso um projeto, algo do tipo. Ou talvez você vai querer oferecer algo do tipo para outras pessoas, ensinar outras pessoas a desenhar, ou ensinar outras pessoas a materializar do lúdico para o papel ou para o 3D. Não sei. Ou talvez você seja a pessoa que vai virar para os outros e vai falar, olha, eu quero tornar o seu sonho algo que você possa ver na sua frente. Isso é interessante para você? Porque isso foi para mim. E você vai poder contar a sua história, se você quiser, nesse sentido. Então são vários caminhos que você pode escolher a partir do momento em que você perceber qual é o impacto que a arte tanto causa na sua vida, que faz você literalmente querer utilizar ela como meio principal no seu dia a dia. Faz sentido? Sim. Massa, vamos escutar um pouquinho a Tami. Tami, pode falar agora? Vamos escutar um pouquinho Posso. a Tami pra gente Posso falar? circulando os pensamentos aqui. Manda bala. Então, é para falar sobre o sonho, né? Por favor, conte seu sonho para nós. Bom, eu sempre fui muito decidida, assim, sou uma pitinha bem decidida. E eu sempre soube que eu sou uma pessoa muito andarilha. Eu sou meio cigana, meio de estar na natureza, né, de me conectar assim. E aí eu sempre soube que eu tinha dois objetivos muito definidos, que é viajar, ter uma vida de viajante, pelo menos por um tempo, até me firmar, né, depois disso, e me sentir realizada profissionalmente. Isso sempre foi muito importante para mim. Eu trabalho desde muito nova. E aí eu me formei como designer, eu sempre gostei disso, eu sou fotógrafa, eu trabalho com criação de arte, sempre gostei disso. E só que eu não estava conseguindo conciliar isso com a vida na estrada. Isso sempre foi um empecilho que eu me adaptei em trabalhar em escritório por necessidade, porque eu me recuso a não me deixar feliz. Então, se era para eu trabalhar em escritório, eu ia trabalhar feliz. Então, eu me adaptei, mas eu sempre fui
mentalizando que não era isso. E aí, eu tenho a sorte de ter crescido dentro do budismo, então eu sempre tive claro na minha mente que eu precisava visualizar o que eu queria, meditar, trabalhar quem eu sou para poder alcançar isso. E dessa forma, 3 anos atrás, eu conheci o yoga numa fase muito, muito desafiadora da minha vida. E eu não sabia o que fazer, e o yoga, assim, não me mostrou o que fazer, mas me mostrou que existiam outras coisas. E aí eu queria trabalhar com autoconhecimento de alguma forma, além do design, que eu também gosto. E aí as pessoas ficavam me pedindo dica de meditação, ficavam falando, ai, Tami, como é que eu faço para meditar? Porque eu medito desde que eu me conheço por gente, por causa do budismo, né? Sempre foi natural para mim. E aí eu comecei a dar dica de meditação. Com o tempo, eu comecei a ter alunos de meditação. Eu não tenho muitos alunos, mas eu tenho alguns alunos de meditação. Então, eu entendi que eu queria trabalhar com isso, eu queria viajar e trabalhar com isso, e aí veio a pandemia, e eu não sabia o que fazer. E aí, na pandemia, eu falei, não tem muito o que eu correr, né? Eu tenho que fazer isso. E aí, eu dei uma virada muito grande na minha vida, que eu terminei um relacionamento longo, eu estava construindo bens materiais com essa pessoa, só que eu vi que eu estava me distanciando daquela trilha que me levava para aquele objetivo. E aí eu me joguei, comecei a morar num hostel em São Paulo, porque eu falei, se eu quero viajar, por que eu não começo aqui na minha cidade mesmo, né? E aí eu comecei a morar em hostel, comecei a andar e comecei a trabalhar esse movimento. E lendo tarô, eu sempre perguntava, né, o que eu fazia, né, e sempre vinha palavras de confiança, de entrega, de você entender que você colhe aquilo que você planta. Então, né, eu fui plantando, literalmente, um rumo para mim e tendo mais paciência para chegar nesse rumo. Eu vejo que eu não demorei, mas o meu tempo foi mais de 10 anos, desde que eu sabia o que eu queria até eu estar onde eu tô hoje. Que assim, não é que, nossa, alcancei, mas eu tô vivendo bem o que eu quero viver. Eu tô controlando, né, diga-se de passagem, bem o que eu quero viver. Hoje, eu tô na Chapada da Diamantina e eu tô fazendo voluntariados, tô andando. E tô trabalhando com o que eu gosto. Mas eu vejo que todos os dias eu preciso me lembrar de confiar em mim para que isso aconteça, porque aluno não cai do céu, o trabalho não cai do céu mesmo, né? Mas também, se você ficar muito preocupado, eu sinto que cria as barreiras necessárias para destruir seu sonho. Então, eu acho que a entrega, a confiança é o que eu estou desenvolvendo agora para manter o que eu lutei tanto para chegar até esse início que eu sinto que eu tô. Aí é isso. No momento, o sonho é passar mais tempo na estrada, aprendendo, conhecendo pessoas, né? Para no futuro ter um outro sonho que eu já visualizo também. Maravilha. E uma coisa aqui que a Tami falou, que eu sinto também de compartilhar, no final das contas, a gente nunca erra. Se a gente tiver uma mentalidade que a gente olha para o que a gente faz como aprendizados. Então, nesse sentido, a gente nunca erra. Na época que eu tinha agência, eu percebi o quanto estressante era eu precisar organizar uma viagem, porque aquele era a minha fonte de renda. E era um super estresse, assim, as viagens, elas se confirmavam tudo uma semana antes de acontecer. Nossa, maior correria do cão. E aí chegou uma hora em que eu falei pra mim mesmo, eu falei, nossa, real, eu quero poder fazer essas viagens como uma celebração do meu trabalho, e não como esse estresse que tá sendo. Porque eu percebia que eu ia pras pessoas em uma energia do tipo, eu preciso que você faça essa viagem, porque senão eu tô ferrado, não consigo pagar a conta, etc. E isso travava todo o processo, assim, né? E esse foi o pontapé que fez eu ajustar algumas coisas para começar outro tipo de trabalho, como terapeuta, como professor de yoga, etc.
para ter mais proximidade com as pessoas. E agora mesmo, isso depois de 4 anos, eu estou retomando esse trabalho de começar a programar algumas viagens para as pessoas que já estão próximas a mim. Então perceba, as coisas elas vão se ajustando, e quando a gente tem esse olhar de que a gente sempre pode aprender com o que a gente está fazendo, sempre pode aprender e aprender, aprender, a gente nunca erra. Porque a gente sempre está fazendo o melhor com o que a gente pode. Sempre se lapidando para aprender e aprender e aprender e aprender. E aqui quando eu falo sobre esse foco no sonho, é o quanto você sustenta mesmo cultivá-lo. Porque o sonho não necessariamente quer dizer que você vai colocar uma energia nele e ele vai florescer. Não. É assim, entre trancos e barrancos ali o negócio, entendeu? E eu também não tô trazendo uma romantização disso, do tipo, é isso, larga tudo pro alto e vai viver sua vida que você sempre sonhou. Não, não, não. Tem um lugar muito prático disso. Tem conta para pagar, tem coisa para fazer, tem cliente para acessar. Mas, ao mesmo tempo, é o quanto você consegue sustentar essa instabilidade de muitas vezes não ter exatamente a resposta certa. Mas o que você tem é a contínua investigação. Isso é contínuo. A investigação é contínua. Pode não ter a resposta certa, mas a investigação ela é contínua. A curiosidade ela não para. O tempo todo. É uma curiosidade sem fim praticamente, porque a curiosidade é o que te faz manter o norte. É para lá, é para lá. Se você perde a curiosidade, você perde o interesse de investigar onde está o norte. E aí eu, por exemplo, se eu não tenho norte, eu fico girando que nem barata tonta. É impressionante assim, minhas ações elas ficam todas meio desorganizadas, minha energia vai pro saco, não funciona. Quando eu tenho um norte, minha ação ela é muito certeira. Tipo, pá, 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 bora, vai, dá. O que sustenta isso? Essa energia investigatória, curiosa. É esse o norte? É por aqui? É por aí? Sabe quando você está fazendo uma trilha sem mapa, num lugar que você nunca foi antes? É essa atenção. Acho que é por aqui. Nossa, peraí, deixa eu ver. É por aqui, por aqui? Ah, não, é por aqui. Então dá, vai por aqui. Ah, não, mas agora tem uma bifurcação. Ah, então acho que é por ali. É essa investigação diária. No dia a dia mesmo. Como eu posso lapidar para entender melhor os meus... Porque esses aprendizados é o que vão culminar no seu testemunho, na sua história. É o que vão tornar a sua história interessante. E você poder virar e falar, realmente, gente, teve um dia que eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Sabe? É tipo, toda a história, de filme, de conto, mito, que seja, tem um chacoalhão. Porque se não tiver, tipo, meio sem graça, né? Tem que ter um drama ali. Qual que é o drama? O drama é o quanto você consegue investigar o seu norte. É esse o drama. Nem sempre é claro, mas você tá ali, ó, pá, lapidando, investigando. Curioso? Ju, antes de eu perguntar, a Amanda tinha levantado a mão há um tempinho atrás. Queria checar se a Amanda quer fazer uma pergunta. Acho que foi a Amanda, não foi? Fui eu, é porque você perguntou quem tinha sonhos e tal, e aí eu tenho sonhos também, mas Ah, então pode compartilhar aí. agora eu tô assim pensativa como pôr isso em palavras, mas o meu sonho já é um. Tá, vamos pensar aqui uma forma de resumir a história. Eu trabalho na área de hospitalidade. Na verdade, minha formação é na área de hospitalidade. Eu fui formada para mexer também com turismo, para atender pessoas e tal. E na época das eleições eu decidi que eu precisava estar em outro lugar. E eu tinha feito uma viagem para o exterior e tal, estudar aula, entrar em sala de aula, acabei desenvolvendo uma convivência com crianças, isso me marcou muito. Eu tenho me marcado muito, eu descobri essa outra habilidade, enfim. E agora meu pai está morando num lugar que eu sinto muito de investir, construir algo lá.
juntando essas coisas, porque é uma comunidade que eu sinto que é um lugar muito isolado, meio abandonado, assim, esquecido. Os pontos no Brasil é no Ceará. Então é um lugar muito explorado, às vezes pessoas sendo muito exploradas lá e não recebendo muita coisa em troca. Então eu gostaria, o meu sonho no momento é ter condições financeiras de investir em construir uma estrutura que eu possa receber pessoas de fora de outros estados e que seja essa mistura de um lugar que você pode se hospedar, ficar, ter essa experiência de estar nesse lugar e que seja uma escola também para as pessoas que moram lá, sabe? Então, esse é meu sonho, assim, tô no momento de mudanças, eu vou embora de novo para ver se eu consigo melhorar minha situação financeira e estudar mais, me preparar mais, assim, como você falou, né, de estar ali preparado para quando as portas se abrirem e construir esse espaço, essa escola, e é isso, é meu sonho. Ótimo, maravilha. E uma das coisas que mais impacta nessa concretização de sonhos é você se rodear de pessoas que podem potencializar esses sonhos e que enxergam no seu sonho o sonho delas e vice-versa. Só voltando um pouquinho para minha história, chegou um momento em que eu entendi que o que eu estava querendo eu não conseguia mais fazer sozinho. Não sustentava mais fazer sozinho. E foi a hora em que eu entendi, tipo, ok, eu preciso abrir mão dessa vontade de controle que eu estava tendo, porque senão eu empaco. Eu cheguei no limite, assim, sabe? Tipo, não vai mais além disso. Tipo, eu vou estar numa. Vou me colocar numa situação em que eu já estou no meu limite e eu ainda quero mais, então não tem mais para onde ir. Então, uma das coisas mais impactantes que vocês podem fazer é criar uma rede de apoio. De fato, todos os projetos incríveis que existem no mundo vieram por uma rede de apoio. E isso faz toda a diferença você entender isso. Toda a diferença mesmo. Quando eu estava em São Paulo, ok, eu tinha uma rede de apoio e tal, beleza. Mas mudou drasticamente quando eu saí de São Paulo. Porque a minha rede de apoio, ela se multiplicou muito rápido. E eu vi assim, uma coisa acontecer diário. Cada dia é tipo novas informações, novas respostas. E o que eu tô precisando, a outra pessoa já tá oferecendo, tal, e o negócio explode. Então a rede de apoio é uma das coisas que mais traz resultado quando vocês têm esse norte claro do que vocês precisam. Né? E uma rede que fomenta isso. Que tá tipo, real, o que você precisa? Me fala do que você precisa, de forma prática. Às vezes você nem tem um sonho claro, às vezes você nem tem uma ideia exatamente clara. Mas quando você tem a rede ali, a galera tá tipo, vai, o que você precisa? Você precisa de alguém para mexer em site? Você precisa de alguém para sei lá o quê? Você precisa de um curso? Não, não, a gente acha, tipo, e o negócio tá acontecendo, assim, sabe? Então, rede de apoio é uma das coisas mais fortes que trazem esse resultado. E é isso também que é o meu desejo que seja fomentado no nosso grupo mensal. Do tipo, bora se ajudar, real. O nosso encontro, os nossos encontros, o nosso grupo, ele não é sobre mim, ele não é sobre Edu ou sobre Laísa, ele é sobre nós. E desde que ele foi criado, desde quando eu fiz o começo lá, que era só eu, um grupo meu, o meu desejo era esse, era tipo, no caso, ele tinha aquela temática de bora juntos a gente enxergar esse caminho para ser suficiente, né? Para ter essa sensação de suficiência. Veio disso. Mas isso foi se transformando, e hoje em dia eu realmente enxergo no nosso grupo a possibilidade de a gente fomentar a materialização de sonhos mesmo, real, oficial, é o meu desejo e é como eu desejo servir as pessoas, sabe? Massa. Fale, Ju. Na verdade, não era uma dúvida.
Era para falar exatamente isso que você falou, sobre essa questão do grupo, né? Do quanto que o coletivo, do quanto que ter outras pessoas para poder partilhar isso é importante e mágico, assim, porque eu tenho já com alguns projetos e meu sonho, eu sinto que cada dia eu tô mais próxima dele, assim, e na fala da Tami, assim, também essa coisa da... Ela falou de trazer a confiança, eu tô muito nesse processo de firmar mesmo a confiança, porque no fundo eu sei, sabe? Quando o negócio tá aqui, eu tipo assim, eu só preciso de sustentar mesmo. E tipo, eu tenho ideia de vários projetos, e eu tô colocando no papel porque eu entendo que também demanda tempo, algumas coisas não são tão simples quanto outras, e eu vi o Jair falando também, porque é muito interessante que quando você ouve as pessoas falando, eu consegui identificar com um pouco do sonho de cada um, mas, por exemplo, o Jair falou que ele tem vontade de viajar, né, de bicicleta e documentar. Eu tenho 2 amigos que estão viajando de bicicleta da Argentina para a Califórnia, de bicicleta, e eles estão documentando algumas coisas, assim, também. E eu tenho muita vontade de fazer algo documentado, assim. Então, tipo, se você ouvir falar, nossa, que massa, às vezes eu posso trocar isso, ideia disso com ele, tipo, entender como que ele pensa em materializar. Será que, enfim, se não for para fazer junto, ele pode me dar dica de como que eu poderia fazer, como que eu posso fazer. Então, assim, é muito é muito incrível essa rede, assim, sabe? De que, às vezes, quando você tá no desespero, ouvir e entender que você não tá sozinho, assim, é muito mágico. E só uma coisa que eu queria muito trazer, Jair, seu vídeo mexeu muito comigo, assim, o que você partilhou. E o que ele me traz, não vi outros trabalhos seus, mas você consegue captar beleza no simples, assim. Sabe? Algo que, tipo, vou filmar. E você consegue trazer uma beleza e uma profundidade tão grande, algo que é tão simples, mas tão lindo. Então, só senti te trazer isso também. Ai, Quem mais? gratidão, viu? Quem mais gostaria de trazer alguma partilha ou alguma pergunta ou alguma dúvida? Queria checar com o Jair também como que você tá por aí, irmão, depois desses pontos que a gente compartilhou, como que talvez tenha mexido internamente assim alguns pensamentos, como que tá reverberando por aí. Muita coisa, hein? Muito bom ter essa troca com vocês. Esse momento meu de vida tem sido muito sobre isso, sabe? Sobre acreditar e firmar mesmo os meus sonhos e começar a colocar eles para fora. Então, conversar com você, André, conversar com o Du, com a Lá, primeiro foi um passo muito grande. Compartilhar o vídeo com vocês e receber esse apoio foi incrível, sabe? Porque até então não tinha mostrado isso para ninguém. E, inclusive, a Ju falando agora, nossa, reverberou muito forte, porque acho que os vídeos que eu mais gosto são do cotidiano, assim, e de coisas muito simples, e eu sinto, né, que eles realmente transmitem um sentimento. E até fiquei com vontade de compartilhar mais outros. Compartilha. Então tá, vou compartilhar. E são simples mesmo, sabe? Mas para mim são cheios de significado. E eu acho que eu ainda estou entendendo, assim, estou refletindo aqui sobre esse questionamento que você levantou, André. Mas tá coisa reverberando aqui. E, inclusive, eu tô com um projeto ali para entregar, e aí durante algumas falas eu precisei colocar minha atenção em outra coisa.
Esses últimos dias eu andei mais distante por isso e por diversas questões, assim, né, que surgiram, mas só para dizer também, Sim. então, só para E me abrir. uma coisa que eu sinto também de compartilhar é talvez o que pega muitas vezes assim quando a gente fala de sonhos, desejos assim e tal, seja esse lance da grana, né? Como sustentar esse lugar do dinheiro. E no final das contas, assim, pela minha trajetória, né, que eu venho trilhando até agora, eu percebo claramente que o lugar do dinheiro, ele traduz as prioridades das pessoas. Porque no final das contas, todo mundo gasta dinheiro com alguma coisa. Seja o que for. Seja pagar comida, luz, não sei, etc e tal. E onde as pessoas colocam o seu dinheiro traduzem as suas prioridades. Seja a pessoa que tem muito dinheiro ou a pessoa que tem pouco dinheiro. O dinheiro traduz as suas prioridades. Prioridades do quê? Para quem está acompanhando ali os nossos estudos de CNV, prioridades das necessidades mesmo. As necessidades mais prioridades traduzem onde as pessoas estão gastando seu dinheiro. E quando a gente vai oferecer um serviço que a gente presta, seja ele qual for, a resposta da pessoa de sim ou não diante dos nossos serviços traduz o quanto o que a gente está oferecendo é entendido como prioridade para ela e como urgência para ela. Então, dependendo de como você comunicar isso, pode ser que a pessoa entenda, pô, massa, legal, mas não é minha prioridade, logo não vou pagar. Mas dependendo de como você fala, pode ser que ela nem estivesse pensando nisso. Pode ser que ela nem sabia do quanto o que você oferece é valioso e do quanto transformador o que você oferece é. E quando você conta a sua história e do quanto transformador e impactante o que você faz é na sua vida, você tem muito mais chance de transmitir essa urgência e essa prioridade do seu serviço. Então, nesse sentido, o seu serviço ele pode se tornar algo extremamente prioritário para qualquer pessoa, a partir do momento que você sabe traduzir esse impacto que gera na sua vida para o outro. E isso é uma virada de chave muito grande. E isso traduz essa abordagem de você servir o outro com o seu melhor. Por quê? Porque você está servindo com o seu maior aprendizado, que é o resultado daquilo que você faz e dos aprendizados que você tem daquilo que você faz, servindo ao outro. Faz sentido? Uhum. Então, de novo, a ideia não é romantizar tudo isso, porque existem desafios, sim, não estou falando que não existem. Existem desafios de como comunicar isso, seja na internet ou pessoalmente. Existem vários desafios, né? Às vezes o algoritmo do Instagram não tá legal e, beleza, tem um monte de coisa aí. Não estou falando que é simples, nem estou falando que que não tem desafios. Tem. Não estou romantizando esse contexto. Mas, no final das contas, a questão dinheiro gira em torno disso. E se você começar a lapidar a sua fala e a clareza que você tem dos impactos do que você faz na sua vida, a sua comunicação se torna muito mais eficiente para as pessoas entenderem o quanto o que você faz é urgente na vida delas. E se elas enxergam valor no que você faz e isso é algo prioritário, elas pagam. Seja o que for. Pode falar, Tami. Eu tenho uma dúvida sobre isso da comunicação, que é eu mostrando como isso beneficia na minha vida, né, seja o que for que eu estou oferecendo, é uma forma natural da pessoa ver aquilo sendo manifestado. Mas às vezes eu fico muito receosa de falar desse assunto, né? Por exemplo, eu fiz tal coisa e me beneficiou, e parecer que eu estou tentando induzir, sabe? Parecer que eu estou tentando vender algo goela abaixo. Eu não gosto desse tipo de abordagem, assim. Na pandemia, cresceu o número de venda de cursos online, né?
E aí Aham. a gente já sabe, a pessoa começa a fazer live, a pessoa começa a fazer tal coisa, a gente já sabe que no final vai ser para venda. E eu vejo que essas abordagens que as pessoas já conhecem, elas estão cansadas. Então, eu sinto bastante medo de me manifestar de uma forma que não seja tão coerente com a naturalidade, assim, com o que eu acredito. E aí eu vejo que esse é um desafio bem grande de lidar hoje em dia, assim. Ótimo, sim. Diante disso, assim, você atualmente, principalmente com o lance da pandemia, todo mundo começou a fazer curso online, live, tudo mais, né? E aí você tem pessoas que têm uma linguagem bastante agressiva nesse lugar de venda, pessoas que têm uma linguagem menos agressiva, que não utilizam tanto esses gatilhos mentais, né? Como a gente entende. Da minha perspectiva, a diferença de uma comunicação agressiva de vendas e uma comunicação sincera é a sua honestidade com o que você está oferecendo. Por que eu estou falando isso? Você pode fazer esse paralelo fazendo uma referência de se você, hoje em dia, encontrasse a Tami de, sei lá, 5 anos atrás, o que você faria, o que você falaria para Tami fazer urgentemente que fosse gerar o maior benefício para ela? Eu sinto que essa é uma fala honesta. Tipo, se eu fosse encontrar a André de 5, 6 anos atrás, tem várias coisas que eu bati muito cabeça para chegar onde eu tô. Eu poderia encurtar esse caminho muito. Sim, poderia. Por mais que esse caminho foi a minha trajetória e tá tudo certo nisso. Mas, ao invés de virar para alguém e falar, olha, eu trilhei um caminho que eu tô há uns 10 anos trilhando, bati um monte de cabeça, e eu vou aqui falar para você fazer o mesmo. Então eu vou te trazer aqui um passo a passo de 10 anos, onde você vai bater a cabeça também, onde você vai ter desafios. Daqui 10 anos, você vai chegar mais ou menos onde eu tô agora. Ok, isso é um caminho. Mas as pessoas não querem 10 anos. Elas querem algo que é mais urgente. Então, diante disso, eu tento exprimir o que mais me impactou nesses últimos 10 anos e falar para a pessoa e trazer essa clareza de, ó, real, se eu fosse falar comigo mesmo há 10 anos atrás, eu falaria para eu fazer isso e isso. Ponto. Tipo, faz isso aqui, porque eu sei na minha pele o resultado que isso gera. E o quanto urgente é. Porque até você fazer isso, você vai ficar batendo cabeça. Eu tô vendendo? Tô vendendo. Só que eu tô deixando o convite aberto. Eu tô sendo sincero com o que eu tô vendendo. Só que isso também passa por um ponto que muitas vezes é desafiador, que é você bancar mesmo a promessa que você está oferecendo. Tipo, você banca essa transformação mesmo que você está falando aí? E eu sinto que isso pega no calcanhar de muita gente. Porque muita gente fica indecisa, até insegura, se consegue sustentar esse impacto que você está falando. Porque na grande maioria das vezes, sendo sincero, as pessoas estão em um processo. Elas não estão assim, ó, tipo, sou o mestre dos mestres do mago e tô vindo aqui depois de descer do Olimpo para falar todo o meu aprendizado de vida com 20 anos de idade. Não, a pessoa tá aprendendo também. Por mais que ela saiba sobre algum negócio, ela tá aprendendo também. Só que mesmo ela estando em um processo de aprendizagem, já tem muita coisa que ela acessou que ela pode passar para outras pessoas, com certeza. Só que tem muita gente que se coloca como o mestre do mestre dos mestres dos magos, só que as ações não condizem. E aí, pega, né? Então, quanto mais você tiver de sinceridade e honestidade sobre o seu próprio processo, melhor. E é mais orgânico. Isso não quer dizer que não traga uma urgência. Porque o que eu também vejo muito são pessoas que trabalham com serviços mais alternativos, vamos colocar assim, só que fica com uma fala extremamente subjetiva
não clara, devagar e galáctica demais. Em termos práticos, isso não vende. Por que não vende? Porque você está em um momento em que a pessoa precisa ter clareza do impacto real daquilo que você está oferecendo na vida dela. Se ela entender que o que você está falando são unicórnios coloridos com algodão doce, ela vai falar, tipo, putz, unicórnios coloridos com algodão doce não é minha prioridade, cara. Tipo, eu tenho conta pra pagar, sabe? Tipo, filho pra cuidar, legal, até bonito, unicórnios coloridos com, né? Mas não vou comprar. Então, existe um estilo de fala que é uma fala direta, que é uma fala de posicionamento e que isso real é uma prática. E é uma prática de você com você mesmo se posicionar diante daquilo que acredita. E aqui quando eu estou falando sobre sonhos, é o quanto você sustenta falar sobre os seus sonhos de uma forma posicionada. Mandar real mesmo. Falar, gente, o meu sonho é esse, assim, ó, pou. Eu enxergo que eu quero fazer isso assim, assim, assado. Eu percebo as transformações na minha vida dessa forma. E eu realmente sinto que as outras pessoas podem se beneficiar desse jeito. Eu não tô querendo fazer isso de uma venda goela abaixo. Não tô fazendo disso uma fórmula de lançamento estilo Érico Rocha para as pessoas, tipo... Mas eu tô mandando a minha real. Só que é esse lugar do posicionamento que, gente, na vida autônoma, um dos maiores aprendizados que eu venho, qual a palavra? Adquirindo é como se posicionar. E sustentar isso para você mesmo. É aquilo que você falou no começo, de saber contar história. É. Sabe quando a pessoa começa a contar história em 10 segundos que ela começa a contar história, você já tá devagando, tipo, meu, quando que vai acabar isso daí, pelo amor de Deus, cara, não tá legal essa história. É isso, por isso que você precisa saber contar essa história. Só que para saber contar essa história, existe um lugar de posicionamento. De realmente falar, ó, isso é um desafio que eu passei. Eu fiz cagada aqui, eu fiz assim, assim, assado. Eu aprendi isso, isso e isso. E agora eu tô passando isso pra você. Sabe? Tem hora que o melhor que você faz é mandar real pra pessoa. E pode ter certeza, quando você manda real, a outra pessoa percebe que você tá mandando real. Respondi sua pergunta? Massa. Sim, muito obrigada. Imagina. Como estamos por aí, gente? Já passou do horário, que horas são? Já aqui, ó, dobro do horário, né? Tipo, eu falo que vou falar 1 hora, mas nunca dá 1 hora. Gente, pode falar, Jair. Eu acho que é muito bom a gente falar sobre isso e ter uns momentos de troca de ideia mais livre, assim, e realmente usar essa rede, né? Igual a Ju já veio trazer os exemplos. Eu tenho 2 amigos que estão fazendo a mesma coisa que você quer fazer e eu tenho vontade de fazer. A gente já vai se conectando e apoiando uns aos outros, né, nos sonhos e nas causas. Então, ótimo. Total. E é isso. Eu sinto que o nosso grupo está se fortalecendo aos poucos, né? E eu tenho um direcionamento muito claro de objetivos, assim, onde eu quero que o nosso grupo chegue, né? Como coletivo, assim. E eu entendo que à medida que ele vai amadurecendo, a gente tem a abertura de criar o que a gente quiser com ele. Inclusive, se a gente sentir, por exemplo, que esse grupo também pode ter encontros específicos a respeito de transição de carreira, a respeito de empreendedorismo, etc., a gente pode criar um encontro semanal para isso, voltado especificamente para isso. Então, assim, as possibilidades realmente são infinitas, né? E o meu intuito é que
a gente possa juntos co-criar o que a gente mais esteja precisando coletivamente, para que a gente se sinta apoiado nesse caminho. Então, acho ótimo também a gente ter esses momentos. Acho ótimo, ótimo. E celebro muito isso. Gente, maravilha. Acho que deu para falar bastante coisa por aqui hoje. Espero que tenha trazido mais clareza para vocês em cada um dos seus processos e jornadas. Queria só fazer um check-out antes da gente finalizar, para saber como vocês estão saindo no nosso encontro de hoje. E esse é um encontro que, de novo, vai ficar gravado. É uma aula aberta, gratuita, então depois eu passo o link lá para vocês assim que eu subir. E aí sintam-se à vontade, se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas. Realmente é aberto. Então tome alguns instantes só para observar o que está mais vivo em vocês nesse momento. Veja se vocês conseguem resumir essa informação que está mais viva em uma única palavra ou pelo menos em uma frase curta. E quando você sentir clareza dessa palavra, dessa informação, no seu tempo, no seu momento, pode abrir o seu áudio e compartilhar aqui com a gente. A minha palavra é união. Fiquei com vontade de um encontro presencial nosso. Vai rolar muito em breve. Vai rolar, vai rolar. O que me veio foi possibilidades e organizar uma excursão de bike até Garopaba. Bora! Arrou, arrou. É isso. Por onde você anda, irmão? Eu tô em Peruíbe. Continua em Peruíbe. Aham, Massa. tô aqui. Tá bom. Massa, massa, massa. Quem mais? Minha palavra é faísca. É o quê? Perdi? Faísca. Massa. E eu topo ir pra Garopaba de bike também. Pronto, já tem companhia aí, já. Quem mais? Eu tô inspirada. Eu vou lá, inspiração. Ai, a gente tá inspirada em alinhado, então. A minha palavra é centramento. Maravilha. Mais alguém? Reflexão, assim, muitas coisas que você falou impactaram, estão reverberando, eu estou questionando e tentando enxergar o caminho com mais clareza. E com certeza senti nessa união do grupo uma outra energia, né? E só agradeço. Maravilha. Minha palavra é união, também, acho que a Thelma que falou união, minha palavra aqui me veio a união também. Gente, gratidão por essa oportunidade de a gente conversar aqui em plena sexta-feira sobre esses assuntos tão maravilhosos. É um prazer realmente compartilhar tudo isso com vocês. Ótimo fim de sexta-feira, bom final de semana. E nos vemos segunda-feira na nossa continuação no nosso grupo mensal. Para quem assistir essa aula gravada, também agradeço essa oportunidade. E seguimos juntos lá no nosso grupo. Grande abraço. Convido vocês a escreverem a consolidação de vocês lá no nosso grupo. É importante para vocês mesmos registrarem os aprendizados. E seguimos. Grande abraço, grande beijo. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.